E a pergunta número 12 do Catecismo Menor de Westminster é a seguinte: que ato especial de providência exerceu Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Resposta: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência. Proibiu-o de comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Referências bíblicas a essa resposta. Compare Gênesis capítulo 2, versos 16 a 17, com Romanos capítulo 5, versos 12 a 14, Romanos capítulo 10, verso 5 e Lucas capítulo 10, versículos 25 e 28. E também compare com os pactos feitos com Noé e Abraão, que estão em Gênesis capítulo 9, capítulo 13, versos 14 a 18 e capítulo 15. Vamos agora às nossas perguntas esclarecedoras. O que é um pacto? Um pacto é um acordo e arranjo mútuo entre duas ou mais partes para dar ou fazer algo. O pacto de Deus com o homem é seu acordo de dar algo com a condição de que o homem fará algo de sua parte. Ou poderá ser também um pacto inteiramente gracioso, como foi o pacto descrito em Gênesis capítulo 9. Quantos pactos Deus fez com o homem? Deus fez 2 pactos principais com o homem. O primeiro foi o pacto das obras e o segundo foi o pacto da graça. Por que esse pacto foi chamado de pacto das obras? Esse pacto foi chamado de pacto das obras porque foi um plano pelo qual a raça humana poderia conseguir a vida eterna por meio das obras, isto é, pela perfeita obediência à vontade de Deus. Quem eram as partes no pacto das obras? As partes eram Deus, que estabeleceu o pacto, e Adão, o cabeça e representante de toda a raça humana. Porque Deus proibiu Adão e Eva de comerem do fruto da árvore? Ele proibiu porque era um teste de obediência à vontade de Deus. O fruto em si era bom, mas comer dele contrariava o mandamento de Deus. Qual era a promessa e a penalidade vinculadas ao pacto das obras? A promessa era vida eterna e a penalidade, morte temporal, morte espiritual e morte eterna. O que podemos aprender desta doutrina do pacto das obras? Aprendemos que a morte eterna veio pela quebra do pacto das obras pelo primeiro Adão, e que a vida eterna vem somente pelo cumprimento do mesmo pacto pelo segundo Adão, conforme nós aprendemos em Romanos capítulo 5, verso 19. Adão foi o nosso representante no pacto das obras. Jesus Cristo é nosso representante no pacto da graça. Vamos agora à nossa reflexão. E o título da nossa reflexão é O Instrutor de Adão.
No jardim do Éden havia uma árvore. Não sabemos que espécie de árvore era, pois a Bíblia não diz nada a esse respeito. Mas era uma árvore importante e desempenhou um papel importante num ato de providência especial de Deus. Adão estava em meio a muitos arranjos providenciais feitos para ele por Deus. Mas mesmo as coisas estando bem, mesmo tendo toda abundância e conforto, Deus impôs a Adão uma ordem positiva. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 17. Esse ato especial de providência foi o instrutor de Adão. Este ato era para ensinar a Adão certas coisas que ele devia saber. Era para ensinar-lhe domínio próprio. Era para ensinar-lhe que, embora ele fosse senhor das criaturas, ainda assim ele era súdito de Deus. Era para ensinar-lhe que devia obedecer a Deus sem questionamento. O teste do bem ou mal é simplesmente a obediência ou desobediência à vontade de Deus. Adão foi reprovado no teste, e Cristo veio mais tarde para fazer o que Adão deixou de fazer. Nosso teste de obediência leal hoje, que nos ensina a exercer domínio próprio, está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse verso nos ensina que somos súditos de Deus e que devemos obedecer a Ele e fazer tudo para a glória dele. Seja o que for que estejamos para fazer, precisamos nos perguntar: isso pode ser feito no nome do Senhor Jesus? Até a nossa próxima aula, quando estudaremos a pergunta número 13 do Catecismo Menor de Westminster. Até lá, então.